pessoal, e aí, tudo bem? A gente está iniciando um novo projeto aqui na Suprasis, né? De ficar mais próximo de vocês, clientes nossos, e entendemos também que são nossos parceiros, né? Nos ajudam a construir a demanda da empresa e também um futuro próspero aí para todo mundo, né? Então a intenção da gente estar montando essa mesa, esse podcast aqui é para que possamos mandar as informações para vocês, chegar a essas informações de uma maneira mais rápida, um funil mais próximo, e também tirar algumas dúvidas, né, do pessoal que às vezes não sabe como que funciona a empresa, está trabalhando com o sistema da Suprasis, mas e aí, como que o pessoal lá dentro gerencia as nossas coisas, as nossas demandas? Então, estamos aqui iniciando esse projeto exatamente para trazer essas informações para vocês. Então, eu estou aqui, né, como Júlio Pavese, sócio proprietário da empresa também, atuando como diretor. O Wagner, nosso gerente da empresa, hoje responsável pelo Sistema Plus, né, gerente da equipe interna. Larissa, gerente também da empresa, responsável pela equipe interna do SIC, cuidando do SIC. E nós temos o Denis, responsável pela equipe externa, trabalhando aí diretamente com os dois sistemas, né? Exatamente. Pessoal, quiser dar uma luzinha aí, se apresentar um pouquinho, fica à vontade. Bem, pessoal, prazer da gente estar aqui, né, nesse momento aí, uma inovação, né, para nós, a Suprasis, né, um projeto aí que faz com que a gente esteja mais perto aí de vocês, né, às vezes aproveitando de fato o que a tecnologia nos permite, né, que é estar mostrando a nossa realidade, nosso dia a dia, né, um pouquinho aí de bem resumido, né, dos nossos processos, mas que com certeza vai ajudá-los a visualizar a Suprasis de forma diferente, a visualizar o nosso trabalho de forma diferente. É isso aí. O intuito de estar cada vez mais próximo, né? E de mostrar como que funcionam as situações, como que a gente lida com cada coisa, com cada situação, como funciona a organização de tudo. E é interessante nesse formato de podcast, né? Um formato aí que o pessoal vem fazendo sempre, vem crescendo, então eu acho interessante que fica como se fosse um bate-papo descontraído aí, fácil de assistir, legal de assistir, não fica aquela coisa maçante. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá, por vocês estarem nesse momento presente e com a intenção aí de crescimento e também de trazer essas informações aos nossos clientes e parceiros, né? Então, pessoal, aí agora a gente entra nas perguntas, né? Aquelas perguntas que são frequentes e as perguntas que são necessárias, né? A gente conseguir aqui tentar esclarecer e explicar para os nossos clientes e parceiros como que são as resoluções internas nossas para isso, né? E uma das principais perguntas, que ela é natural e é normal e é compreensível, é: quando fica pronto minha solicitação? A gente tem essas perguntas e elas precisam e devem ser esclarecidas. Mas antes, né, disso, a gente precisa assim, explicar que dentro de um processo simples de solicitação existem métodos, né? A gente trabalha com metodologia ágil dentro da empresa e aplicamos algumas condições. Então existe a criação do chamado, existe depois disso a criação da solicitação, dentro está a análise da solicitação, aprovação dessa solicitação, uma reunião de planejamento da versão, o desenvolvimento da própria solicitação, o teste da solicitação, depois a atualização do cliente. Então, a gente precisa detalhar isso para que conseguimos explicar quando ficar pronta a minha solicitação, né? E aí a gente vai entender agora, né, a questão do atendimento, Wagner. Como que funciona esse ticket, né, que a gente trabalha com o Helpdesk e nossos clientes eles se interagem, né, com a gente pela essa ferramenta. Hoje, a partir do momento que tem esse atendimento, né, esse ticket, ou chamado, né, então o consultor ele vai com o objetivo de resolver, né, com o cliente ali aquele cenário. Às vezes o direcionamento daquele atendimento pode gerar e dar o andamento para que vire uma solicitação. E então, a partir do momento que ele cria essa solicitação, aí ele já encaminha essa solicitação para a pessoa, né, para o responsável, que é o PO ali, que vai fazer a análise dela, consequentemente a aprovação dela. Existem os atendimentos, os tickets, que eles já são resolvidos, né, pela equipe, e existem aqueles atendimentos que viram solicitações. Exatamente. Eles criou a solicitação foi criada, como que funciona a partir daí?
Lembrando que a gente tem, né, a gente tem os times divididos, os squads divididos, e cada squad desse tem um PO, que é o responsável, Larissa. Como que funciona essa parte? Esse PO, todas as solicitações criadas ficam centralizadas ali com ele, onde ele analisa todas para ver se está a documentação tudo certinho, se tem mais alguma coisa que precisa ser visto. Depois ele monta uma reunião que a gente chama de grooming, né, que seria uma reunião ali de análise com o responsável, o diretor ali daquela área. Repassa essas solicitações para ver se está tudo certo, se a gente ainda tem que observar mais alguma situação, se realmente aquilo é a melhor forma que vai atender o cliente, ou se às vezes seria melhor fazer de alguma outra forma, ou se, por exemplo, se eu fazer aquilo ali, se eu não posso causar um outro problema, sempre preocupando com a qualidade, o que você vai entregar depois. Depois dessa primeira análise ali, é feita uma segunda análise, que é a reunião de planning, que é o planejamento, onde a gente já faz junto com o desenvolvimento. Então existe a solicitação é criada, né? Aí depois existe essa aderência na solicitação para ver se realmente ela vai ser desenvolvida ou se existe algum parâmetro ou alguma questão dentro do sistema que já se soluciona. Às vezes já existe alguma configuração. Entendi. O consultor não viu na hora. Isso tudo é o PO ali no meio do projeto, no meio do processo, que consegue captar, e caso ainda necessário, é feita essa reunião, né? É feita a reunião de grooming junto com a questão da análise, necessariamente, para aprovar ou não essa solicitação, certo? Denis, aprovou essa solicitação, certo? Essa solicitação aprovou. Como que funciona daí para frente? Bom, a solicitação aprovada, ela vai entrando no backlog do analista, né, do desenvolvimento. Esse backlog depois ele é passado numa reunião com os desenvolvedores já, cada situação, detalhando, tirando as dúvidas que de repente um desenvolvedor pode ter, e definindo as datas, os prazos, né, de desenvolvimento, tudo certinho, e definindo exatamente as prioridades ali com o desenvolvimento da versão inteira. Então é interessante entender que, pelo que a gente falou aqui de times, né, de solicitações, de squads, é dividido a empresa em setores, né? Então, a gente consegue ter a perspectiva nessa conversa que existem vários setores trabalhando ao mesmo tempo em cima desse processo para se criar uma versão, né? Então, dentro do próprio sistema eu tenho o setor financeiro, vou colocar 2 exemplos, né? O setor financeiro e o setor fiscal, na qual eles criam solicitações mediante a demanda dos clientes. Essas solicitações, elas são colocadas dentro desse backlog, que esse backlog que você falou, nada mais é do que a quantidade de tarefa daquele setor, né? Vamos colocar que cada solicitação pertence a esse backlog daquele squad, daquele time. Wagner, a gente aprovou, né? Vamos dizer assim, ó. Eu gostaria de deixar bem claro que nós temos tipos de solicitações, né? Como que funciona aquelas classificações que nós usamos? Solicitações normais, urgente, correção, para que seja esse processo dentro da demanda das solicitações na versão. A correção, sem dúvida, ela de certa forma ela acaba tendo ali uma certa prioridade, né, porque o objetivo realmente, né, não só no desenvolvimento em implementações, né, como de fato, mas corrigir, né, porque às vezes uma correção pode estar afetando não só esse cliente que pediu, né, e que apresentou o problema, mas assim outros clientes, né. Uma solicitação normal ali dentro da versão, ela vai ser desenvolvida, mas às vezes a complexidade do desenvolvimento dela é menor. Então, às vezes, ela com um tempo menor, o desenvolvedor ele já consegue pegar ali, né, o intervalo entre uma e outra solicitação, ele já consegue direcionar ela. E o impacto também, né? A gente pensa assim, o impacto de uma solicitação normal no cliente, ela é menos agressiva. A necessidade dela. Ela é menos agressiva. Não é uma solicitação igual a correção, que é uma coisa urgente, que a pessoa precisa daquilo ali mais rápido. Perfeito. A normal, ela tem que ser feita também, mas ela pode ter um tempo maior. Para montar uma versão, nós olhamos, né, os tipos das solicitações. Então, eu tenho aqui, vamos colocar um exemplo, 60 solicitações para serem inseridas na próxima sprint, backlog, né?
E a gente vai olhar com prioridade principalmente as correções. Se for correção e tiver a necessidade de ser implementado aquilo, na própria versão ela vai ser feita na frente das outras solicitações. É lógico que isso existe um critério, né? Para que a gente consiga entender qual que é realmente o impacto daquele cenário no cliente. Beleza, identificamos isso, montamos a sprint, está lá em desenvolvimento. Essa solicitação já foi desenvolvida, né? Já foi passou por todos esses processos que a gente citou aqui, foi desenvolvida. Tá? O que acontece daí para frente, Wagner? Na sequência, encaminhado para o teste, né? Hoje a gente tem um setor específico para testar essas solicitações. Então é feito todo o processo ali simulando o que de fato é o objetivo da solicitação, entregar o que o cliente pediu, né? Então o teste vai fazer o processo, vai validar, vai documentar tudo certinho. Se não tiver de acordo, ele retorna para o desenvolvimento para que o desenvolvimento corrija ou acrescenta ali o que faltar. Do contrário, finaliza o teste e entendemos que naquele momento pontualmente ela finalizou para desenvolvimento, né? Então a gente só aguarda a liberação depois da versão. Maravilha, é legal entender a necessidade desse setor, né, e o quanto ele é importante para a empresa. Até mesmo porque hoje não é a mesma pessoa que faz a solicitação, não é a mesma que testa. Exatamente porque a gente prevê que uma pessoa diferente nesse processo ela pode encontrar alguma coisa e passar despercebida. Testou, Larissa? Fizemos o teste, a solicitação tudo bem, e agora? O cliente precisa dessa versão. Como que funciona isso? A versão é composta de várias solicitações ali. Depois que todas estão testadas, a gente libera para atualização. Encerra a versão e libera ela para atualização. Maravilha. É legal a gente citar que num passado aí, até recente, né? Nossas versões elas eram maiores, né? Então a gente tinha versão aí até de 2 meses. Sim. Reduzimos para 1 mês. E hoje, já trabalhando com metodologia ágil, a gente conseguiu e está fazendo já dentro de 1 mês liberar 2 versões, né? E lembrando que isso, né, todos esses processos envolvidos, tudo isso que a gente citou, está trabalhando dentro de uma versão, com versões com mais de 50 solicitações e o processo encaminhando, tá? Beleza. Era isso que eu ia perguntar agora. A gente está falando de um processo normal, aquele processo que se encaixa como Lego dentro de um mecanismo certo, né? Mas acontece alguns casos de acontecer de parar o cliente, parar a empresa. Parou o cliente, parou a empresa. O que acontece, Denis? Hoje, o cliente, mediante essa situação de parar um faturamento, parar um processo dentro da empresa, surge a necessidade de criar essa solicitação crítica. Essa solicitação crítica, hoje a gente para a equipe de análise e desenvolvimento para dar atenção especificamente nessa solicitação. Então essa solicitação é desenvolvida e já testada. Com mais agilidade. É interessante, né, a gente citar que assim, quando acontece um cenário desse, existe um alerta aqui dentro da empresa. Então nós mobilizamos uma equipe, entra como se fosse uma equipe inteira dentro daquele processo, paramos algumas coisas que está na rotina normal para atender especificamente aquela questão. Então, para esse atendimento, olha para o cenário, avalia, interrompemos todas as reuniões, faz já a análise do processo, identificou, para o desenvolvimento, corrige. O teste também, que fazia o seu teste com a rotina do processo, é estopado, entra essa solicitação crítica e, se já possível, atualiza o cliente já no mesmo dia. É interessante a gente entender que nós colocamos uma meta, né, nessa ocasião, de conseguir resolver com no máximo 24 horas, um dia para estar solucionando. É lógico que isso é o tempo máximo, mas os cenários normais aí 2 horas no máximo, dentro de todo o processo viável, é liberada a solicitação. E é válido lembrar também assim, que com todos esses métodos que a gente vem implantando, tá, para garantir a qualidade, garantir um melhor desempenho, solicitações críticas vêm acontecendo cada vez menos. Correções, hoje em dia geralmente a gente tem mais implementações, que são melhorias, processos novos. Larissa, belo ponto você citou, né? Às vezes a gente comenta, né, todos esses passos que a gente vai passando, mas eles têm um objetivo, e principalmente a curto prazo, né? Inibir
o que fica vulnerável quando você não olha com carinho e quando você não cuida desses processos passando, né? Então, com isso, realmente, até os testes, né? Os testes, eles ficaram bem melhores e não voltam com, às vezes, uma deficiência no desenvolvimento ali que passou despercebido, né? E, assim, a gente falou de uma solicitação, um processo normal para a evolução da empresa, do sistema, para a evolução de todo o mecanismo aqui. Mas quando o cliente ele solicita, Wagner, algo em específico, olha, eu tenho isso aqui peculiar na minha empresa, só eu que controlo dessa forma. Como que nós atendemos esse cenário? A solicitação a gente trata ela como uma solicitação de customização, né? Hoje, então, entendendo que vai ser implementado um processo que ele pediu específico. Ela segue o fluxo em partes, né, até certo ponto, na mesma estrutura que a gente passou aqui já. Então, ela é montada a análise, ela é avaliada, passado para o setor para ver se aprova ou não essa customização, né? Porque pode ter um impacto dentro do sistema também, né? Porque pode ser algo que ele não reflete para a nossa realidade, né? Mas isso é muito difícil de acontecer porque os nossos clientes, né? Então a gente trabalha com essa parceria, então isso de fato é algo que é importante, né? Então, mas assim ainda é avaliar. Esse processo ele é avaliado o tempo de desenvolvimento, posteriormente, o tempo de teste. Todo esse cenário é avaliado para a gente chegar a quanto que isso custa para a empresa, para que a gente consiga, junto ali, chegar num valor ali para customizar essa solicitação. Então, esse tipo de solicitação, a gente fala em customização, ela é cobrada à parte, né, para atender aquela demanda ou aquela necessidade em específico do cliente. Exatamente. Né? Aí a gente surge alguns fatos, né? A gente tem algumas perguntas que elas são bacanas de esclarecer, né? Mas aquilo que a gente fez, ele vai englobar, ele vai estar dentro do todo o sistema? Ou uma solicitação que eu customizei, ele vai estar dentro do sistema e outras pessoas vão enxergar isso? Como que isso é visto, Denis? Hoje funciona assim. Uma solicitação customizada, ela vai sim ficar disponível para todas as outras empresas, clientes nossos utilizar. Da mesma maneira que hoje essa empresa que pediu essa customização utiliza outros recursos do sistema que foram customizados por outros clientes anteriormente. Então, já às vezes tem coisas que ele já está utilizando que outras pessoas customizaram, específicos, mas que aquilo ali agregou todo mundo, né? Exatamente. Entendi. Bacana. Mediante tudo isso, a gente tem todos os processos, determinamos todos esses passos, entendemos que essa estrutura está sendo benéfica, está trazendo um retorno produtivo e também nos minimizou a quantidade de problemas que às vezes nós encontrávamos ali, né, no dia a dia. Mas aquele cliente que não teve, né, não teve solicitação, já faz, vamos colocar assim, ó, que ele tem aí 3 meses sem criar uma solicitação dentro da empresa, que isso é normal, isso acontece com bastante frequência, né? Ele deve manter o sistema dele atualizado, Lari? Sim. Porque assim, mesmo que a pessoa não teve nenhuma implementação ou correção solicitada ali no sistema, a gente sempre está buscando novas tecnologias, tem atualizações de documentos fiscais eletrônicos, entendeu? Então, por exemplo, para não chegar lá na hora que ele vai precisar e ter que fazer uma atualização de última hora, a gente já mantém, o setor de atualização, ele já entra em contato antes para já deixar o sistema sempre atualizado, de acordo com essas melhorias e com esses processos novos que vão acontecendo. Maravilha. Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa resumida, né, no que está acontecendo, no que a empresa hoje trabalha com essas condições, né, e mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, mostrar para vocês um pouquinho de como a gente lidar com o cenário diariamente, né? Então essa foi a nossa intenção, chegar mais próximo disso. Espero que a gente tenha atendido essas expectativas. Até mais, um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.